Olá pessoal, meu nome é Renê, eu sou professor aqui do Departamento de Física da UFSC e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma regressão linear usando o programa SciDavis. Regressão linear que nada mais é do que ajustar uma reta a um conjunto de dados experimentais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa janela que se abre aqui automaticamente ao clicar no ícone do SciDavis é mudar a língua. Vamos passar do inglês para o português. O inglês que é a língua padrão do programa quando você instala ele. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em Edit, clica em Edit. Lá embaixo, clica em Preferences. Vem em Language, que está no English. E agora a gente muda para português brasileiro. Ok. Agora podemos partir daí. Bom, o exemplo de dados experimentais que eu vou usar aqui para a gente fazer uma regressão linear vem da elétrica, né, da eletricidade. Imaginem que eu tenho um fio, na verdade um conjunto de fios idênticos, a não ser pelo comprimento deles, e a gente quer mostrar que a resistência elétrica do fio aumenta com o seu comprimento. Então no eixo X a gente vai ter o comprimento dos fios, e no eixo Y a resistência deles, que foi medida. Então vamos lá. O SciDavis já chama essa primeira coluna de X, a segunda de Y, automaticamente, já está configurado. Vamos usar isso. Primeiro nós vamos mudar o nome das colunas em descrição. A primeira coluna vai se chamar comprimento, com unidade de metro. Aplicar. A segunda coluna vai se chamar resistência, unidade de ohms. Aplicar. E aí eu vou digitar simplesmente os dados experimentais usando vírgula. Então vamos supor que eu tenho comprimentos de fio de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0. São 6 fios. Notem que o 0,0 não surgiu aqui, né? Então, para que ele surja, já que é um resultado da medida, o zero é importante, aí eu venho em tipo, eu mudo o formato de automático para decimal, e a partir daí eu posso escolher o número de casas decimais. Aqui eu vou escolher 1 a casa decimal. Clico em aplicar e aparece o zero ali, como vocês podem ver. Para a resistência, eu tenho o seguinte conjunto de dados: 0,26, 0,51, 0,78, 1,08, 1,34 e 1,62. Nesse caso aqui eu não vou precisar ajustar o número de casas decimais. E agora eu quero gerar um gráfico. Para gerar o gráfico, eu clico simplesmente na coluna Y, clico com o botão direito, aparece a opção gráfico, e eu vou escolher o formato dispersão, que nada mais é do que plotar os pontos experimentais somente. Sem unilos, nada disso, somente os pontos experimentais. Perfeito. Então agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho o gráfico, eu posso, para começar, modificar os títulos dos eixos e o título do gráfico. Então eu clico 2 vezes no título e eu já posso mudar o título nessa caixa de texto. Eu vou chamar esse gráfico de resistência de um fio de comprimento L. Eu posso mudar a fonte. Aqui no caso, digamos que eu não quero negrito, eu quero normal. Ok. Aplicar. Ok. Temos um título para o nosso gráfico. Vou clicar 2 vezes também em cada um dos títulos dos eixos e fazer o ajuste necessário. Aqui no eixo Y nós temos a resistência, então eu vou chamar isso de R. A unidade da resistência é ohm, então é um ômega maiúsculo, é uma letra grega maiúscula, que está aqui nessa quarta casinha aqui. Então nós vamos escolher ômega maiúsculo, fechar. Já vou aplicar, ver como é que está lá. Eu acho que está pequeno, então vale a pena aumentar
o tamanho da fonte, vou colocar 12, ok, ficou bem melhor. Então, vamos fazer a mesma coisa no eixo X. Aqui eu não vou precisar de letra grega, comprimento L em unidade de metro. Também vou modificar a fonte, colocar tamanho 12, aplicar. Quando eu coloco aplicar é que o texto novo aparece. Ok, muito bem. Então, agora eu vou simplesmente fazer o ajuste linear, né? E é muito simples. Eu clico com o botão direito no gráfico, vai aparecer analisar, que deveria estar com S, né? Analisar é com S. Regressão linear. E pronto, eu tenho aqui minha reta ajustada ao gráfico. Notem que ao fazer o ajuste, aparece um registro de resultados que contém o coeficiente linear da reta, ou seja, o valor em que ela intercepta o eixo Y, próximo de zero, tá vendo? Eu tenho a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, que no caso aqui é 0,5, e eu tenho um R2 com 3 noves depois da vírgula. Isso indica que os dados realmente seguem uma tendência linear, né? Eles são compatíveis com um modelo linear, ou seja, incrementos regulares no comprimento geram incrementos regulares na resistência. E aí a gente tem então 0,548 ohms por metro de fio. Fisicamente a gente já consegue ter uma interpretação do resultado ao ajustar uma reta. Porém, esse gráfico, embora já tenha um resultado nele, ele não está apresentável para um relatório, para um artigo científico. Então a gente vai agora fazer os ajustes mínimos necessários para que esse gráfico fique apresentável. Eu vou começar estendendo essa reta para valores entre 0 e 3,5. Notem que ela está para x de 0,5 até 3. Eu quero que ela vá além dos pontos. Então, para isso, eu clico 2 vezes no gráfico. Vai aparecer detalhes do gráfico. Eu venho aqui em linear ajuste, que são as configurações relativas à reta. Clico ali. Aqui eu poderia mudar a cor da reta, eu poderia mudar a espessura da linha. Eu estou interessado nos limites, então eu venho aqui em editar, aqui embaixo. Quando eu venho em editar, aparece de 0,5 a 3. Eu quero que ela vá de 0 até 3,5, com o detalhe de que o SciDavis exige que eu coloque aqui um ponto 5 em vez de 0,5 nessa parte de configurações. Senão ele vai entender, se eu colocar 3,5 ele vai entender 5, aí não vai dar certo. Então é 3,5, ok? Ok. Vejam que ele automaticamente acabou mudando o intervalo aqui no eixo Y. Vamos ajustar isso. Eu quero que a reta fique de 0 até 2, né? Que o gráfico comece em y igual a 0 e vá até y igual a 2. Para isso eu clico 2 vezes aqui. Aparece escalas, lado esquerdo. Então eu quero que comece em 0 e vá até 2. Ok, muito bem. Só que notem que eu quero fazer uma segunda modificação. Eu quero que apareça 1,0, 2,0, 0,0 aqui nos rótulos do eixo. Então eu venho em eixos, mostrar rótulos, ok. Eu vou sair de automático para decimal. Notem que precisão 4 significa 4 casas após a vírgula. Eu quero apenas uma. E eu aplico as mudanças. Apliquei aqui também na parte de escalas, né? Agora sim. Ok. E eu tenho um eixo Y cujos rótulos têm a mesma precisão que os dados experimentais. Os limites do eixo X estão bons, porém o número de casas decimais não está satisfatório porque eu tenho 2 casas decimais nos dados, portanto eu vou querer colocar 2 aqui também. Clico 2 vezes sobre os rótulos do eixo,
Os limites estão ok. Na aba eixos, eu saí do automático, vou para o decimal e vou colocar uma precisão de 2 casas decimais. Aplicar, ok. Como último ajuste, como última modificação, eu vou mexer nessa legenda aqui, ó. Eu clico 2 vezes na legenda, aparecem opções de texto. E eu vou modificar somente a parte do texto da legenda, sem mexer nos símbolos. Então, o primeiro símbolo corresponde aos pontos experimentais, certo? Os pontos pretos. Então, eu vou escrever aqui para ficar bem claro que isso aqui são o resultado dos dados experimentais, são os pontos. E na segunda linha eu vou escrever reta ajustada, que é o resultado da regressão linear. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou aproveitar e inserir a equação da reta. Então eu vou usar o registro de resultados para escrever a equação da reta, que vai ser 0,548 vezes x menos 0,027. Agora notem que o 0,027 tem várias casas depois da vírgula. Onde é que eu paro? Vamos usar aqui como padrão, como regra, parar no primeiro algarismo significativo para o erro. Isso significa o quê? O erro é 0,01. 1 aqui o primeiro algarismo, né? Então, o erro vai ficar com 2 casas decimais, 0,01. Portanto, eu vou fazer a mesma coisa com o valor do coeficiente. Então, eu vou arredondar de 0,027 para 0,03. E o 0,548 eu deixo como está, porque o erro, ficando com um algarismo significativo, eu preciso de 3 casas decimais. Então, 0,548. Aplicar, ok. E voilá, pessoal, eu tenho aqui um gráfico que já pode ser enviado para um relatório, para uma revista científica, né, com todas as configurações necessárias. Foi isso para o primeiro vídeo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer algumas alterações suplementares, cosméticas nesse gráfico, para que ele fique a gosto do freguês. Valeu, até a próxima.